Bom dia, gente. Bom, para a gente poder falar um pouquinho de humor, a gente queria falar que tudo é possível, inclusive ter bom humor um sábado de manhã. Né? É possível, é possível. Na verdade, em arte tudo é possível. Dizia um maestro que eu conhecia que toda música é possível de ser composta, né? Desde que aquela nota possa ser tocada por aquele instrumento. Não adianta você escrever uma nota musical numa composição que um instrumento não alcance tocar. Então ela não vai existir, mas que tudo é possível, é possível. É de possibilidade que a gente vai estar falando hoje para falar de humor. Nós somos um grupo que a origem é o teatro de rua, basicamente, e o circo. O circo foi muito presente, eu e o Raul a gente se conheceu no circo, outros integrantes do grupo também, no Circo Escola Picadeiro, isso no meados da década de 80. Depois, cada um seguiu um pouco a sua trilha, até que, num determinado momento, eu comecei a fazer algumas apresentações na rua como palhaço. Fui convidando algumas pessoas para participar, alguns desistiram, outros continuaram, e a gente formou um núcleo básico que, depois de 2 anos da gente trabalhando, é que a gente chamou de Parlapatões. Nosso terceiro espetáculo, que por sinal a Jaqueline que está aqui participou, que era o Parlapatões, Patifes e Paspalhões, que deu nome ao grupo e que eu não queria ter esse nome, era o nome de uma peça que tinha escrito, e o Jairo Matos, na época que fazia parte dessa montagem, ficou brigando com a gente pelo menos uns 4 meses, dizendo que o nome de grupo devia ser Parlapatões. E claro, o dia que a gente aceitou, ele saiu do grupo. Então, é assim que funciona o espírito da gente, às vezes por persistência e tal. Bom, o que interessa na nossa história, a gente pode contar um pouco, menos o nosso currículo, para não fazer um debate CV, né? O meu currículo é assim, eu fiz isso, fiz aquilo, é um pouco falar o que nos interessou. Quer dizer, o primeiro aspecto foi ir para a rua com uma certa experiência de circo e tentar chamar a atenção do público. E aí, a gente passou a observar muito os artistas vendedores de rua. Por exemplo, o cara da banha do peixe elétrico, que é o cara que faz uma roda, às vezes, de capoeira ou para saltar num aro de facas, e a maneira como ele consegue atrair a atenção das pessoas que estão passando pela rua, segurar essa atenção, oferecer o seu produto e ainda dar uma demonstração de habilidade, que é a demonstração circense, né? E aí a gente começou a usar essa estrutura, e essa estrutura de atrair as pessoas, só depois falar do assunto, desenvolver esse assunto, achar um ponto mais culminante, que é o ponto que ele venderia o produto dele, no nosso caso, como é que a gente amarra a nossa história, e depois aquela roda se dissolver, acabou virando a estrutura da nossa dramaturgia, do jeito que a gente pensa os nossos textos e os nossos espetáculos até hoje. E a figura do palhaço, de um outro lado, vinha já da nossa experiência com o próprio circo. Quer dizer, a gente já tinha uma vivência dentro de uma lona do picadeiro e que vinha se confrontando na época, ao final da década de 80, com um discurso bastante presente até hoje. As pessoas falam, um trabalho de clown. Aí fala, a palavra clown quer dizer palhaço. É só uma simples tradução. Só que se passava um verniz intelectual nisso, separava-se o palhaço do picadeiro de um palhaço de teatro, entre aspas. E, na verdade, o palhaço ele não surgiu no picadeiro, ele surge muito antes, está presente em várias culturas, aliás, é uma figura presente de maneira muito ampla em todas as culturas, e aí isso ficou um embate, digamos, do final da década de 80 e início de 90, que era provar que o focinho de porco não era tomada, né? Então, era provar que clown e palhaço, na verdade, eram a mesma coisa, tinham a mesma raiz, funcionavam do mesmo jeito. Então, isso motivou a gente, até nos nossos espetáculos, explicitar um pouquinho a nossa relação com o público, aprendida de uma estrutura dramatúrgica da rua, que tinha uma condução, um jogo de sedução, o jogo do palhaço, como ele funcionava, eu vou falar bastante dele, tentar detalhar, e como é que isso ia para a cena, num espetáculo de rua, num espetáculo de espaço fechado, com um jogo de improvisação e de interação do público. Teatro sempre foi interativo, desde a Grécia Antiga. É que depois da tecnologia, do advento da tecnologia mais interativa dada pelo computador, a maneira como a gente
se relaciona com ele, diferente dos meios de comunicação que são mais estáticos. Vamos falar dos meios de comunicação. Livro é um meio de comunicação. Livro não é literatura em si. Um livro, ele conduz uma informação, que seria uma informação que pode ser científica, pode ser poética, pode ser religiosa. Então, ele é um meio. O advento da televisão ou do cinema, eles são um meio. O cinema é chamado de sétima arte quando ele trata de ficção. E aí os documentaristas ficam brigando. Falam, será que nós fazemos parte da sétima arte ou não? Porque é um meio para chegar e comunicar e expressar, né? Então, toda estrutura artística ela é também um meio, só que ela não é um meio apenas de comunicação. Ela é uma forma de expressão. Então, ela é um pouco mais ampla do que um meio, né? Mas ela pode se utilizar de um meio, como a dramaturgia utiliza do meio televisão para se exprimir, como, da mesma maneira, o jornalismo usa o meio para se exprimir do ponto de vista jornalístico, e isso não é arte. Então, há uma diferença entre as duas coisas. Se a gente vai falar de humor hoje, a gente vai estar falando de arte dentro de um determinado meio, e de que maneira ela se acondiciona dentro desse trilho que esse meio exige. No nosso caso, como a gente foi buscar a rua, a gente sabia que a forma expressiva aberta de comunicação, a maneira como a gente tinha que atrair o público, como fazia o cara lá eu estou falando da banha do Peixeleiro, mas tinham vários, tem os bolivianos que eles têm um franchise, né? Vocês sabem, né? Eles criam um modelo e todos tocam a flauta pan e vendem, antigamente era fita cassete, hoje em dia é CD, e já é pendrive, que eles vendem, né? Tocando a mesma flauta, a mesma música em todos os lugares do mundo, né? Assim como também tem um franchise de venda de bolsa falsificada Louis Vuitton. Tem em todos os lugares do mundo, né? Então deve ser uma pessoa que ficou rica com isso tudo, porque é tudo muito igual. Mas enfim, tirando isso, esse aspecto, mas se você está na rua, você começa a perceber como isso funciona e como ter esse jogo de sedução, como você atrair o público. E isso, quando é transferido para espaços fechados ou espaços alternativos, no caso da forma expressiva do teatro, ela acaba ganhando contornos diferentes. E aonde ela se condiciona ao meio e aonde ela não se condiciona. Ou seja, onde ela aceita o trilho que aquele meio lhe impõe e onde não aceita. Teatro, para mim, é uma coisa muito desconfortável, né? Ele é uma atividade desconfortável. Por quê? A pessoa precisa sair do conforto de onde ela está, para ela ir encarar uma outra pessoa, que também saiu do seu conforto, que vai dizer coisas que nem sempre são totalmente agradáveis. Mas ela vai seduzir essa pessoa para dizer isso. Qualquer arte, na verdade, gera desconforto. A tendência da humanidade é estar acomodada. Como é que é esse confronto entre aquilo que nos é confortável e aquilo que nos tira do conforto? A forma de expressão, as diversas formas de expressão humana, seja a pintura, a escultura, as artes cênicas, né? Elas permitem um outro olhar sobre essa realidade. Então, eles têm que nos tiram da nossa caverna, do nosso conforto, daquilo que já está dominado, ou que a gente acredita que está dominado, porque muitas vezes as pessoas acham, eu já tenho uma certa trocadinha ali no banco, eu vivo com tanto, eu faço assim, tá, mas a vida é relacionada com a natureza, as pessoas vivem, morrem, ficam doentes. Então, as relações sociais se estabelecem além disso, as pessoas se apaixonam, não se apaixonam, separam, isso tudo fragmenta esse conforto. E a arte vai tratar dessa fragmentação, ela vai tratar desse embate diário, ela vai tratar da vida, ou como diria Aristóteles, a arte imita a vida. Imita no sentido de macaquear, de copiar exatamente o que é a vida. Imita no sentido original da palavra grega, que é mimesis, ou seja, ela lhe dá a sensação do que é a vida numa síntese que te coloca em perguntas, em questionamentos sobre o que essa vida significa. Ou seja, o que significa você estar confortável ou não. Quanto mais autêntica a expressão artística, mais incômoda ela será. E na proporção inversa, quanto mais acomodada e confortável ela for, menos artística ela será. E eu acho que aqui é o ponto principal do que a gente vai abordar o tempo todo nessa nossa conversa. O palhaço, ele não é um personagem, ele é um arquétipo. O que é um arquétipo? É uma estrutura
que não tem personalidade própria definida, mas que tem todos os itens quer dizer fonte, arque é fonte, né? E tipo é o tipo, então ela é uma estrutura de um tipo humano, um arquétipo. Ele seria o básico de um tipo humano. Então, se eu falo para vocês, o velho safado, todo mundo aqui já consegue entender. Isso é uma figura arquetípica, um velho safado. Por quê? Na ideia de velhice tem um pouco assimilado culturalmente de que a gente entenderia uma certa sabedoria e um certo comportamento moral adequado à idade. Quando você põe a safadez em confronto com a velhice, fala ele tem um comportamento jovial, porque ele em safadez ele pode ter uma atitude sexual mais liberta, ele pode ter uma atitude de malícia que a gente não esperaria de uma pessoa que é sábia. Então, você constrói rapidamente um tipo humano. Que personalidade esse velho safado vai ter? Aí isso é a variável. Então, o palhaço ele é um arquétipo presente em todas as culturas, ocidentais, orientais e primitivas. Um cacique de uma tribo, ele tem uma função sagrada que é fazer a conexão de explicar o sobrenatural para aquela determinada comunidade. No entanto, ele tem uma função profana que é gerar riso naquela comunidade. Então, arquetipicamente, um cacique pode ser também um palhaço daquela determinada comunidade primitiva, tribal. O arquétipo do palhaço vai utilizar uma figura de linguagem que é muito importante, que é a hipérbole. Tudo para o palhaço será exagerado. Ele vai trabalhar com uma dimensão para mais ou para menos. Um palhaço usa uma bengala ou maior ou muito menor. Ele nunca usa uma bengala do tamanho normal. Por quê? A bengala do tamanho normal serve para apoiar. Pronto. Ela está na sua função. Ele precisa da bengala maior porque ela perde a função dela. A função arquetípica dela, que é de apoio. Né? Ninguém vai andar com uma bengala desse tamanho e achar que vai apoiar. E nem com uma pequenininha, porque não vai apoiar. E aí que esse exagero funciona. A gente está falando, arquetipicamente, de coisas que são aquisições da cultura, da humanidade como um todo. São aquisições que a gente tem, como, por exemplo, esse objeto onde a gente está sentado. Estruturalmente, a única coisa feita para sentar chama-se cadeira. Ela não evoluiu tecnologicamente, culturalmente, além dessa estrutura. Ela pode tecnologicamente evoluir para ser uma poltrona e ser um pouco mais confortável. No entanto, para se sentar, não existe outra estrutura a não ser essa. 4 pés ou 3 pés. Não existe outra coisa para bater um prego do que um martelo. O martelo é uma estrutura de síntese que a humanidade produziu para poder pôr. Hoje em dia tem até coisa que dá o tiro no prego, né? Para ele pôr. Mas assim, aquele objeto é uma síntese muito grande. Então o palhaço, ele não usa uma cadeira para sentar. Ele usa uma cadeira que ele vai sentar e o outro puxa e ele cai de bunda no chão. Porque exatamente o tempo todo ele está dizendo, olha, a natureza é mais forte do que o intelecto humano. E é esse cadafalso que funciona o tempo todo para o palhaço. E... pausa para o comercial. Eu ia falar a divisão do arquétipo, mas eu acho que aí vocês vão ter tudo de bandeja, né, Raul? Eu acho que se a gente fizesse um exercício, talvez vocês pudessem compreender um pouquinho melhor. Né? Então, depois de feita essa introdução, eu criar um certo suspense, porque isso funciona também no teatro de rua, e deixar vocês curiosos, e o tempo todo que a gente tem para falar, e como está sendo transmitido, o pessoal que está vendo pelas câmeras também não dormir diante da tela, com o palhaço da voz rouca, fina, falando esse tempo todo, a gente vai fazer exercício, convidando vocês, estão anotando, estão bem dispostos, né? Podem ficar de pé aqui, a gente faz uma pequena roda, por favor. Uma rodinha. É roda, não é meia lua, é roda. Vamos fazer a roda. Vamos fechar a roda. Essa. Vamos afastar um pouquinho mais desse projetor aqui. Vem para cá um pouquinho assim. Vem mais para cá. Vem para fica na linha do projetor. Isso. Vamos pegar este aro aqui, que é um aro azul. Você vai sentir no teu abdômen e vai passar para a direita. Sentiu, passou para a direita. O aro amarelo você sentiu, no abdômen passou para a esquerda. Não precisa olhar para o aro. Sentiu, passou. Ó. Não encostou na barriga,
O aro amarelo gira no sentido horário, o azul gira no sentido anti-horário. Não é necessário olhar para este aro aí, não. Ele só passa. Não precisa também fazer uma relação sexual com ele, não. Só não. Não precisa ficar aqui, não. Sentiu, passou só. Isso, não precisa se relacionar intimamente com ele. Sentiu, passou. Senti, passei o aro. Agora que nós temos o aro rolando, nós vamos trabalhar com alguns outros elementos. Dá uma fechadinha um pouquinho esse lado aqui da roda. Isso, senão vocês não nós temos dois tipos de bola. Uma bola que é uma bola de beisebol. Não precisa ralar, não. Abre um pouquinho mais aqui assim. Isso, sentiu, passou. Passou o aro. Nós temos uma bola que é uma bola de basquete e uma bola que é uma bola de beisebol. Ó, a de basquete, ela tem a linha preta, as de beisebol tem a linha branca. E nós vamos, então, agora, ao mesmo tempo que a gente está passando os aros, vamos introduzir algumas bolas. A bola de basquete, a característica dela, ela pinga. Então, você vai passar para uma pessoa, você tem que olhar para essa pessoa e passar a bola, pingando a de basquete. E a pessoa tem que pegar a bola e tem que passar o aro. Você não pode chamar a pessoa pelo nome, nem fazer psiu, nem bater pé. Não tem que ter ruído para passar as bolas vermelhinhas. É só olho no olho. De basquete pula, a de beisebol não pula, ela passa reto. Então, a de beisebol, você olha para a pessoa e passa ela olho no olho também. Vai buscar a bola quem jogou lá, ela longe. Isso. Essa não pula aqui, ó. Essa é de beisebol. A de beisebol não pula. A de beisebol ela passa numa curva. Isso. Isso. Vou botar mais uma de beisebol, tá fácil. Uma de beisebol, duas de beisebol e uma de basquete. Ó, aqui, ó, beisebol. Atenção que as bolas não falam. As bolas vermelhas não falam, o aro não para, continua passando o aro, isso. Isso, olho no olho, não joga a bola se a pessoa não está te olhando, não é tiro ao alvo, isso. Agora eu vou botar a primeira bola que vai falar, esta bola amarela, ela fala. Não fala qualquer coisa, ela vai dizer, no princípio, o seu próprio nome. Então você diz, quando você estiver de posse da bola amarela, o teu nome e passa para uma outra pessoa. Vamos lá então. Raul. Ana. Vamos decorando os nomes, né? Faz parte. Jordão. Alemão, Jordão. Rafael. Raul. Francisco. Karen. A bola amarela só pode ser passada para quem está olhando também. A roda tem a obrigação de estar atento ao sol, que é essa roda amarela. Todos têm que saber o trajeto da bola amarela. Raul. Esta não pula, esta aqui de beisebol. Não é tiro ao alvo, tem que estar olhando na bola amarela, só passa para quem está te olhando. Não joga no chão, Arthur! A que pula é de basquete, Jordão. Guilherme. Alemão. Não é Guilherme, é Rafael, hein, ó. Mas passou pro Rafael. Guilherme. Passa a bola de beisebol, Guilherme. Não mosca. Arthur. Rafael. Ok, agora que eu recebi a bola vai falar números de 1 a 20. Se cai no chão, volta a contagem a 0. Nós temos que chegar em 20. Eu tenho até 6 da tarde para ficar aqui. Cai no chão, volta a 0. 1. Zerou. Não, a única que fala é a amarela. Essa não fala. Zerou. Não é tiro ao pato. Vamos lá. Começou o Jordão de novo. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 17. 18. 19. Parabéns! Olha, o grupo mostrou que tem talento. Isso é raro, hein? Normalmente demora uma meia hora para chegar no 20. Agora que conseguimos fazer, então, 20 números,
Nós podemos então tentar contar uma história. Uma história é feita de palavras. Então agora a bola, ao invés de número, vai dizer palavras. Então, e é palavra, é palavra, ou é palavra. Cada pessoa não para as bolas. Tem direito a falar uma palavra apenas. Para jogar não precisa olhar, nem ver. Vamos lá. Uma palavra por pessoa. Então, ó, quem tiver com a bola amarela fala uma palavra. Se falar duas, morreu a história. Se a bola cair no chão, morreu a história. Era... Ela foi, não, tem que ter uma história coerente. Não foi ela, foi era. Ela foi Ela foi uma ninfa. Era? Podia ser, verdade. O diretor tá certo. Era, boa, me corrija, tá ótimo. Continua. Era, foi. Ela foi. Não, era. Era com H, que não era a minha era era de verbo, mas ele tornou a era uma era personagem. Então, era com H, foi, continua a história. Muito sem vergonha. Oh, 3 palavras, é uma palavra por pessoa. É uma palavra. Era, foi, uma... Sem. Oh, muda! Era, foi uma sem vergonha. Porém. Isso. Ô, goleiro, não precisa ficar assim, ó. Garoto. Porém, um garoto muito Bom. e Depois. Pilantra. Conseguiu fazer Cocô. No. cocô. Para meu preferido. Amigo. Ok, me dê então a bola amarela, o aro 1, o aro 2, a bola 1, a bola 2, a bola 3. Foram só essas? Foram... Então aqui, ó, você quando está no teatro, na rua, você tem que contar uma história. Enquanto você conta essa história, você tem que estar atento no ritmo dessa história. Então, ó, o ritmo dela, ó. No andamento dela também, ó, na pulsação da história. Então, se o aro anda mais rápido, você pode fazer com que cada palavra coincida com a passagem do aro. Quando o grupo pede uma intimidade maior, já tem uma intimidade maior, vai poder sentir também isso. Aqui o aro, então, ó, era uma vez uma pateta que aconteceu, ou então era um cachorro que latiu. A gente pode também fazer essa dinâmica de seguir, né, o ritmo da história. Então, isso pode significar o ritmo, isso pode significar o andamento. Aí você está contando a história, então é obrigação da roda inteira, ou de um grupo inteiro que está contando uma história, ter o foco principal na história. Só que enquanto você conta uma história, você está na rua, vai passar um avião, então você tem que estar atento a esse avião, a esse ruído. A plateia riu, você tem que perceber essa risada. Você tem que ter atenção na sonoplastia, que vai botar a música ou não. Um companheiro que está aqui atrás, você tem que estar atento também a ele ali, ó. A luz, se está incidindo na sua cabeça ou não. Então você, ao mesmo tempo que está no teatro contando uma história, você tem que dividir a tua atenção em vários pedaços e estar então com o teu organismo, na tua ferramenta, que é o teu corpo e os teus sentidos, a flor da pele. Então você não basta ter a tua visão frontal, você tem que ter a visão também aqui, ó, espacial, lateral, saber que tem mais 4 companheiros atrás ou 5, e saber que tem a pessoa se movimentando lá. Então o meu olhar está aqui, estou vendo um rapaz de chapéu aqui, estou vendo um cara atrás o Hugo está aqui de cor-de-rosa, o rapaz está ali atrás daquela tapadeira, tem 2 meninas sentadas ali, tem a placa de não fumar ali, tem um passarinho cantando lá fora. Então a gente tem que, na verdade, aprimorar os nossos sentidos, para quando estiver em cena, não tá aquela pessoa morta, preocupada apenas em contar a minha história, a minha mãe que morreu. Não, o teatro é mais amplo, você não está contando aqui apenas o seu mundo, você está dividindo o teu mundo com uma plateia de espectadores, então você tem que ter uma dimensão maior.